Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Enciclomédia, esse quadro que tá ganhando o Brasil, que fala sobre a vida de comediantes, programas televisivos sobre humor e muito mais. Hoje falaremos aqui de uma das maiores lendas da história do stand-up mundial, ele, Richard Motherfucking Pryor. Ele que nasceu em 1940 em Peoria, Illinois, uma cidade pequenininha em Chicago, mas muito aconchegante, que deu uma vida bastante confusa pro Richard nos primeiros anos de vida dele. Richard que foi considerado pelo Comedy Central o maior comediante de todos os tempos. Seinfeld disse que Pryor é o Picasso de sua profissão. Bill Cosby falou que o Richard ele se equilibrou entre a tragédia e a comédia como ninguém poderia ter feito. Richard foi vencedor de um Emmy e 5 Grammys, que é um feito absolutamente histórico para um comediante de stand-up. Mas antes de tudo isso, a gente precisa começar a falar um pouco da base familiar do Richard Pryor. A gente não consegue falar disso sem falar da avó do Richard Pryor, que é a Mary Carter. Essa mulher que era uma matrona, a matriarca da família, uma das mulheres mais poderosas da região. Ela organizava ali dentro de sua própria casa vários esquemas um pouco ilícitos. Inclusive, o pai de Richard e o seu irmão, o tio do Richard, eram cafetões. A mãe do Richard era uma prostituta e quem comandava a operação toda era a avó do Richard Pryor, a Mary Carter. A Mary Carter que a gente pode considerar ela uma algoz, certo? Uma disciplinadora do Richard Pryor, que ela era extremamente autoritária e punitiva com ele, também era a imagem materna do Richard. Tudo isso em uma pessoa só, o que eu acho que criou muita confusão na cabeça do Richard. Dentro daquela casa, todo mundo dependia da avó do Richard Pryor, principalmente porque o dinheiro passava pelas mãos dela, e ela com pulso firme comandava tudo, inclusive a criação do Richard Pryor, que não foi das mais fáceis. Só para vocês terem uma ideia, aos 15 anos Richard Pryor teve o primeiro filho. Mais ou menos nessa época, quando ele descobre que vai ter um filho, ele também descobre que o pai transava com a namorada. Eu acho que descobrir que o pai transava com a própria namorada com 15 anos foi um dos primeiros golpes que Richard leva da vida. Apesar da sua infância ser bastante complicada, ele ali naquele ambiente que era praticamente um bordel e seus parentes eram funcionários desse bordel, ensinaram muitas coisas ao Richard e não só ensinaram, mas como ele teve que arrastar todas as dores que ele sentiu nessa época até o resto de sua vida. Marca bastante comum entre vários comediantes. True that your grandmother ran a house of prostitution? Several. The three whorehouses. I know. White folks had houses of prostitution. And black people had whorehouses. What your childhood was like? Describe it for me. It was hell. Because I had nobody to talk to. I was a child, right? And I grew up seeing my mother go in the rooms with men and my aunties go in the room with men. You understand? Nesse bordel ele aprende que dentro daquele lugar não há máscaras que podem encobrir quem é você. Você é realmente o seu eu verdadeiro num bordel. Eu acho que a maior lição que Richard tira dessa época é que não há nada triste demais que não possa ser transformado em humor. Os demônios que ele sempre procurou exorcizar com a plateia se tornam demônios difíceis demais para exorcizar em si mesmo, e a gente vai ver isso ao longo da vida dele. Em 1963, Richard Pryor estreia na televisão. É uma estreia muito atípica do que a gente está acostumado a ver a lenda Richard Pryor se tornar, porque a sua estreia ele está engravatado, barba feita, cabelo cortado, ainda em preto e branco, de terno e gravata, fazendo humor que a plateia branca queria ver, ou pelo menos que ele achava que era o que eles queriam ver. Richard Pryor aí nessa época era muito influenciado pelo Bill Cosby, e o Bill Cosby tinha feito uma façanha. Pretos e brancos amavam Bill Cosby, e essa parecia ser a rota mais rápida para o dinheiro e para a fama. Richard Pryor sempre foi um bom comediante. A maior dificuldade dele no começo era pegar seus textos e limpar os palavrões.
Ele falava muito palavrão, era um boca suja de verdade. Às vezes ele gastava horas com o seu empresário tentando limpar os textos para as apresentações, tanto em palcos quanto na televisão. Richard Pryor, ainda nesse estilo, ele acende muito rápido. Em 1966 ele já tem um show em Las Vegas, que era o sonho de todo comediante, ter seu nome nas luzes brilhantes da cidade do pecado. Mas em um desses shows ele teve uma epifania. Ele, enquanto fazia seu show para aquela plateia majoritariamente branca, viu um grande comediante assistindo, Dean Martin, e ele se sentiu ridículo, porque aquele não era ele de verdade. Ele estava fazendo comédia para agradar e não estava sendo genuíno. Ele se sentiu uma fraude naquele momento e deu uma despirocada. Falou, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô me sentindo ridículo fazendo isso daqui. E eu me olhei pelos olhos do Dean Martin e vi o quão patético eu era. E essa epifania, ele tem um surto de loucura e literalmente o empresário recebe uma ligação dizendo: olha, o seu agenciado tá aqui pendurado no lustre no lobby do hotel, o que tá acontecendo? Pryor, no meio de uma bebedeira, fica enlouquecido e com essa crise de identidade se pendura num lustre ali, causando maior balbúrdia. No dia seguinte, ele foi automaticamente demitido de todos os shows que ele tinha em Las Vegas, ficando completamente no ostracismo. Bom, logo depois da demissão, ele fica completamente perdido e sem rumo na carreira. Ele acha que destruiu a carreira dele, muito promissora, e que ninguém mais ia ter interesse em contratá-lo. Em 69, ele participa da Revolução Hippie e ele se joga na cabeça nesse universo de paz e amor. Ele abre mão de empresários, advogados, contas bancárias e identidade para viver um mundo onde ele queria ser realmente livre. E nessa jornada ele acaba se encontrando e começando a achar um caminho para a própria comédia, uma comédia contra a cultura, uma comédia que eram só ataques àquilo que a gente considera como status quo, ou aquilo que a gente considera padrão e normal. Um dos movimentos desse período dos Estados Unidos que influencia bastante o Richard Pryor são os Panteras Negras, que pela primeira vez colocam o orgulho negro como uma voz e como um escudo para todas aquelas injustiças sociais que eles acabam vivendo. Richard Pryor começa a entender que talvez o orgulho negro fosse um caminho para achar sua voz na comédia e não se esconder mais, e não tentar agradar os brancos, e sim ser o negro que ele sempre acreditou ser e viver no palco o que ele vivia na vida, a realidade. Richard Pryor tem uma mudança radical e ele para de pensar na sua carreira no showbiz e começa a se preocupar mais em ser verdadeiro em cima do palco. Isso acontece porque Richard começa a falar mais palavrões, que era como foi criado na sua casa, que era um bordel. Além dos palavrões, começa a se utilizar também, ainda timidamente, da palavra nigger, que é uma palavra proibida, até que eu vou bipar essa palavra aqui. Nos Estados Unidos, a gente vai chamar de N-word, porque é tão proibida que ninguém pode falar essa palavra. É uma palavra quase que tirada do dicionário. As únicas pessoas que se permitem falar são as pessoas que são afrodescendentes. Richard Pryor claramente está à frente do seu tempo. Nenhum comediante fazia aquilo ainda. E ele tinha um estilo muito peculiar. Richard Pryor não parecia que ele estava fazendo piadas na sequência. Muito parecido com o Lenny Bruce, parecia que ele estava ali pulando de paraquedas, sem paraquedas. Ele falava como se as coisas viessem direto à cabeça dele. Às vezes ele realmente improvisava, às vezes era texto, mas era muito difícil de discernir o que era o que, quando. Mas ainda estava muito no ostracismo. Aquele estilo ainda não era muito aceito pela plateia, ninguém entendia muito bem o que ele estava fazendo. Em 1972, sem empresário, trabalhos ou shows, a única coisa que ele tinha era escrever piadas pro comediante Redd Foxx, que também era um comediante afrodescendente, e era a única coisa que estava ajudando ele a pagar as contas. Ele resolve finalmente gravar um álbum. Era a única coisa que ele tinha, os poucos shows e as piadas que ele foi aglomerando conforme o tempo, e o nome desse álbum é That nigga's crazy. See, now you can just say that and talk. Yeah, well, If look, I said it that, used would to you be, get mad? I'd punch you out. Um dos maiores fãs do álbum foram os cafetões, acredite se quiser. Porque no final do dia, o Richard Pryor falava exatamente esse idioma. Afinal de contas, ele foi criado por dois, o seu pai e o seu tio. Por esse álbum ele ganhou o Grammy e ficou 5 semanas como álbum número 1 de R&B, que é um feito absolutamente histórico para um álbum de comédia stand-up.
Uma das qualidades do Richard Pryor é que no palco, por ele falar muito livremente, sem estrutura textual, ele conseguia fazer uma coisa brilhantemente, que era pintar imagens na cabeça de quem estava ouvindo. Então o álbum funcionou perfeitamente bem. Ele conseguia criar histórias e fazer vozes que você sentia dentro da história. Tinham outras técnicas do Richard que também foram marcas registradas, como a personificação de objetos inanimados. Eu vou citar dois que eu acho que são bem emblemáticos. Uma vez, quando ele descreve a história de quando teve um infarto, o primeiro deles, e ele faz a conversa entre o coração dele e o seu cérebro, e como o coração dele resolveu fazer com que ele desmaiasse. E o coração fala com ele, é uma história muito engraçada e ele personifica o coração. Anyone here ever had a heart attack? Them motherfuckers hype. I'm not bullshit, man. I was walking in the front yard. I was just walking along and someone said, "Don't breathe." I said, So you heard me, motherfucker. I said, don't breathe. Okay, I won't breathe, I won't breathe, I won't breathe. Then shut the fuck up then. Okay, I said, don't kill me, don't kill me, don't kill me. Get on one knee and prove it. I'm on one knee. E outra história que é muito emblemática é quando ele conversa com o cachimbo de freebasing. Quando ele tá muito louco, numa brisa muito doida, ele tem uma conversa com o cachimbo. Isso na época era extremamente inovador e revolucionário. All the people you ever heard of freebasing, have you ever heard of anybody blowing up? Why me? Because this pipe used to tell me when to go to bed. Pipe would say, time to get up. Time for some smoke, Rich. Come on now, we're not gonna do anything today. Fuck all your appointments. Me and you just gonna hang out in this room together. I know how you feel, Rich. I understand. Just light me up, hold me for a couple of days and we'll talk it over. O que eu acho mais importante, além da técnica do Richard Pryor, é que ele esculpia a alma humana no palco. Ele conseguia falar de dentro de si, das suas angústias mais profundas, tanto da vida esquisita que ele tinha, o bordel da sua avó, como as suas experiências com drogas. Ele conseguia falar de absolutamente tudo e era extremamente pessoal, o que gerava uma conexão gigantesca com a plateia nunca antes vista. Richard Pryor tinha dominado os palcos, já era uma estrela deles. Ele realmente, com esse álbum, se torna o comediante número 1 dos Estados Unidos e agora o próximo passo era adentrar o mundo dos filmes e se tornar uma estrela de cinema. O primeiro convite que ele recebe é um filme para fazer a vida de Billie Holiday. Ele ganha um papel minúsculo para fazer uma ponta como Piano Man. No teste pedem para ele improvisar e ele arrebenta na improvisação, porque é o que ele sabia fazer de melhor. Ele manda muito bem e como no começo do filme ele tinha uma ponta, ele acabou se tornando o coprotagonista do filme porque ele rouba a cena. Com esse sucesso nessa primeira participação cinematográfica, o público quer ver mais de Richard Pryor e os estúdios começam a se movimentar para tê-lo em mais um filme. Ele resolve fazer uma parceria com Mel Brooks e escrever um filme junto com Mel Brooks sobre um xerife negro. Ele escreve o filme, ajuda Mel Brooks e na hora de fazer o filme, o estúdio acha que o abuso de drogas dele pode dar muitos problemas no set. A Warner fica com medo e essa questão vai subindo até o conselho deliberativo da Warner, que veta Richard Pryor do filme. E é a primeira vez que o Richard aqui surta. Ele acha a maior injustiça do mundo, porque ele deu sangue para escrever aquele filme com Mel Brooks. Talvez fosse a primeira chance dele como protagonista e ele é vetado pela primeira vez por uma questão de drogas. Ele ficou tão desequilibrado que ele pegou sua arma e começou a atirar dentro da própria casa, inclusive acertando um aquário gigantesco, matando todos os peixes. Atirou também em quadros em vários lugares. Foi o primeiro episódio de insanidade do Richard Pryor com uma arma. Primeiro, porém não o último. Ele teve um surto tão grande que ele resolveu demitir toda a sua equipe naquele momento. Advogados, empresários, agentes. Ele ficou completamente ensandecido e nem tinha um porquê. Um amigo dele diz que para você entender o Richard Pryor você tem que omitir a lógica. E às vezes ele agia só por impulso, talvez assombrado pelos fantasmas do passado. Pryor fez novos filmes, mas nenhum como protagonista e nenhum provando a sua qualidade no cinema. Até chegar o filme Cegos, Surdos e Loucos, com Gene Wilder, que é um filme que estreia um novo gênero de amizade interracial, em que Richard Pryor, o amigo
cego e negro, e Gene Wilder, o amigo surdo e branco, eles testemunham um crime, eles têm que se virar para provar que são inocentes. Mas um não enxerga e o outro não ouve. E aí é uma grande confusão, galera. Esse filme é um grande hit e dá uma grana absurda pro Richard Pryor, que agora, além de ser conhecido nos palcos, é conhecido no cinema, e talvez ele chegue num patamar de grana que um ator afrodescendente daquela época poderia pensar que era completamente inimaginável. Logo na sequência, Richard Pryor ganha credibilidade e faz o filme Which Way Is Up? É o primeiro filme que ele faz como protagonista e é totalmente baseado nos seus textos de stand-up. Uma coisa curiosa aqui é que nesse filme ele faz vários personagens. Ele faz a si mesmo, ele faz o próprio pai e ele faz um pastor da igreja americana ali. É um pastor meio canastrão e é curioso, mas talvez ele inaugure uma coisa que vários comediantes negros vão fazer mais pra frente, como Ed Murphy em Norbit, Professor Aloprado, que um comediante faz vários personagens. Realmente, o Richard Pryor influenciou uma geração de comediantes. Ele também faz participações pontuais no Saturday Night Live, sempre puxando o limite do humor. Inclusive, tem uma cena muito famosa do Richard Pryor com Chevy Chase, em que os dois ficam trocando ofensas raciais. E isso ficou muito famoso, porque o Chevy Chase chama ele em cena de nigger, e ele devolve xingamentos, e aquilo é o quanto eles estavam a fim de puxar o limite do humor pra frente, em termos raciais e etc. Esse era o Richard Pryor. Se ele não estivesse forçando esse limite, ele achava que não era genuíno o suficiente. Pelo seu sucesso, o Richard Pryor é convidado para fazer um programa de sketches na NBC. E o primeiro episódio do seu programa, ele falava que ele tinha que dar tudo para aquele programa dar certo, e ele deu tudo que ele podia. E a abertura do programa era fechada no rosto dele, e quando ia abrindo, ele estava pelado, sem o próprio pênis. E aí a NBC resolveu cortar a entrada do primeiro episódio, o que deixou o Richard Pryor enfurecido. Você quer deixar um comediante puto? Dá uma censurada na piada dele. Ele falou que não queria fazer mais o programa, que estava fora do negócio, sumiu, mas a NBC falou, queridão, você tem contrato, você tem que ficar aqui mesmo e fazer esse programa pra nós. E aí ele não teve muito jeito, a grana era muito alta para quebrar o contrato e ele fez. Mas também não fez de bom grado, porque Richard Pryor era indomável. Então todo final de episódio, ou quase todo final de episódio, ele colocava uma sketch que ele estava preso nos estúdios da NBC. Tem um que ele fala, bom, vejo vocês semana que vem, e uma grade, como se fosse uma prisão, fecha na frente dele, como se ele tivesse sido preso pela NBC no estúdio. A NBC obrigou o Richard Pryor a fazer stand-up. Fizeram ele fazer 45 minutos de stand-up para colocar trechos no programa dele. Richard Pryor não queria fazer stand-up no programa, ficou pistolaço e falou, não vou fazer. Os caras falaram, tá no contrato, você tem que fazer. E o Richard Pryor falou, então vamos fazer aí. Vocês querem me obrigar? Vamos fazer. E ele fez 45 minutos de stand-up, sendo que 44 minutos e 50 segundos foram com os piores palavrões e as piores temáticas possíveis para se colocar na televisão naquela época, então deu para salvar 10 segundos de material, mais ou menos, certo? Ou seja, ele era tão rebelde que ele deu um jeito de não conseguirem usar o material dele no stand-up na televisão. E muito do programa dele, das sketches, ele criava 100 sketches e 90 não eram possíveis de usar. Mas os outros 10% acabavam indo para televisão porque a NBC tinha que colocar alguma coisa no ar. Então acabava passando o que era menos problemático. De uma certa forma, Richard Pryor ainda conseguia ter um controle criativo sobre as sketches que ele estava fazendo. Uma curiosidade sobre o Pryor é que ele era muito mulherengo. Ele casou 9 vezes, sendo que desses 9 casamentos, 2 mulheres foram mais de uma vez, certo? E ele tinha um problema gigantesco com mulheres, assim. Acho até porque ele era muito influenciado pela criação dele num bordel. As pessoas falavam que ele gostava ali da conquista, mas quando casava, ele perdia e logo virava um jogo de como eu posso me livrar dessa mulher que tá na minha casa. Para vocês saberem um caso, na véspera de um dos casamentos do Pryor, ele apareceu de surpresa para a futura noiva dele e falou, então, eu engravidei uma outra mulher, vou casar com essa agora, tá bom? E essa mulher queria matar ele, uma atriz americana chamada Pam, e aí não rolou esse casamento, sei lá. O cara era muito louco mesmo. Pryor, agora muito famoso e cheio da grana, começou a se afundar cada vez mais no mundo das drogas, assim, principalmente na cocaína e na maconha e no álcool, certo? Esses 3 elementos aí. E a casa dele começa a se tornar um ponto de encontro de traficantes, marginais, prostitutas, e ele acaba recriando a mesma casa que ele foi criado. Acho que era o que ele estava acostumado, né? Ele acaba fazendo da casa dele isso, o que também tornava os seus relacionamentos mais inconstantes. Richard Pryor, agora famosão,
ele começa a se tornar uma estrela mesmo, e aí eu digo meio diva. Ele tinha oscilações de humor gigantescas. Tinha dias que ele aparecia no set de filmagem e ele era gente boa e bonzinho e agradável com todo mundo, mas aí ele voltava pra casa e falava, esses caras estão achando que eu sou escravo deles? Esses caras estão achando o quê? Que vão poder abusar de mim e me explorar? E no dia seguinte ele aparecia com a personalidade mais maldosa do mundo, fazendo piadas de mau gosto, diminuindo pessoas. Então ninguém conseguia saber com que Pryor estava lidando. Ele tinha 10 personalidades, 6, 7 muito agradáveis, 3, 4 intragáveis. Um episódio que fica muito claro isso é quando ele é convidado para fazer stand-up num evento pró-direitos dos homossexuais. E ele pega o microfone e ao invés de fazer piadas ou falar sobre aqueles direitos, ele fica pistolaço. Ele começa a agredir o público e começa a questioná-los onde eles estavam quando os negros em algum momento apanharam da polícia ou tiveram alguma injustiça. Por que ele deveria estar fazendo isso por eles se eles não fizeram isso pelo movimento negro e mandou eles darem um beijo na sua black ass, ou na sua bunda preta? When the niggas was burning down, watch you motherfuckers was doing what you want to do on Hollywood Boulevard, didn't give a shit about it. And kiss my happy, rich, black ass. E isso gerou uma confusão, uma balbúrdia, o público queria pegar ele na porrada, ele saiu correndo do show. E era isso, Richard Pryor era completamente indomável e completamente oscilante em seu humor. Você pode ver nessa parte da carreira do Richard Pryor que Hollywood não derruba ele. Quem derruba ele é ele mesmo e a utilização de substâncias. Ele tem episódios como dar tiros no próprio carro, a questão das drogas, ele tem um ataque do coração e ele vai tendo uma leve derrocada do panteão que ele atingiu. Richard ainda tá na decadência, começa esse processo de decadência quando a sua avó morre. Mary Carter morre e isso abala muito o Richard Pryor. Ele resolve parar um pouco com as drogas e fazer uma viagem para a África. Na África ele começa a perceber que lá não tem nenhum nigger, e nigger no sentido de quase escravo, né? Porque na África são todos negros e não tinha isso. Ele tem essa percepção e tem uma segunda epifania. Ele fala, cara, eu usei muito essa palavra porque eu achava que se eu utilizasse e a tornasse comum, eu ia conseguir acabar extraindo o veneno da palavra. E na verdade eu acabei só popularizando uma palavra que machucava muitas pessoas. Eu acho que ele tem um certo arrependimento de ter usado a palavra com tanta frequência e de maneira tão leviana. Na volta da viagem da África, ele gastava milhões de dólares, eu não estou exagerando, em cocaína. Ele tirava do banco 200 mil dólares para comprar em droga. Amigos dele falam que chegavam na casa dele e na cama dele tinham quilos de cocaína na cama pela paranoia de ficar sem. Um dia desses, vendo televisão com um amigo na sua própria casa, Richard Pryor está assistindo uma manifestação contra a guerra do Vietnã. E nessa manifestação, um monge ateia fogo em si mesmo. E o amigo de Richard fala, nossa, olha o comprometimento desse cara. Richard Pryor dá uma zombada e fala, comprometimento? O cara nem piscou, impressionante mesmo. O amigo dele sai para ir ao banheiro e quando volta, Richard Pryor ateia fogo em si mesmo também. Completamente louco, ele joga álcool no seu corpo e ateia fogo em si mesmo e sai correndo pela rua. Richard Pryor tem 40% do corpo queimado, com queimaduras de 3º grau e fica entre a vida e a morte. Ele estava tão louco de droga que o hospital não podia dar morfina para ele porque isso poderia gerar uma overdose. Então ele teve que enfrentar dores absurdas por conta das queimaduras. Ele, numa das entrevistas, o repórter pergunta para ele se foi uma tentativa de suicídio e ele confirma, mas diz que não queria mais falar sobre o caso. Mas o repórter insiste e fala, mas a sua tentativa de suicídio não deu certo. E ele responde, deu sim. O Richard Pryor antigo morreu. Querendo dizer que a partir daquele momento ele ia parar com o uso de drogas. O velho Richard parecia estar morto mesmo e ele resolve tirar umas férias para ter uma paz de espírito, um pouco de calma na vida dele. E numa dessas conversas com seus amigos, ele fala, cara, eu ficar parado aqui, amargurado com as minhas queimaduras e onde chegou a minha vida, não vai levar em nada. Se a gente voltar a fazer um show. Algumas pessoas acham que ele voltou cedo demais, inclusive a mulher atual dele naquela época. Mas ele resolve voltar mesmo assim e o primeiro show dele completamente lotado, com todas as celebridades na plateia, e vai estupidamente mal.
ele se perde, ele começa a fazer o show ao contrário, ele não lembra onde está o texto, um desastre, as pessoas saem frustradíssimas do show. Ele, no final do show, ainda pede desculpas à plateia, fala que não se encontrou no palco, que estava sem confiança, que não tinha saído como ele gostaria. Um dos amigos dele fala que foi o pior show de todos os tempos. Mas, no dia seguinte, Richard tinha no mesmo lugar um novo show. E dessa vez ele aparece com o peito estufado, andando pelo público em direção ao palco, com uma confiança que era maior do que a gente estava acostumado a ver. E ele arrebenta naquele show. Ele faz improvisações, ele brilha, ele surfa nos punchlines e a plateia fica 15 minutos aplaudindo de pé uma apresentação memorável de Richard Pryor. Esse show é gravado e vai para os cinemas, e os números desse show impressionam. Um show de stand-up comedy no cinema que gera 8 milhões de dólares em 3 dias, ou seja, num fim de semana. Naquela época era uma coisa monumental para um simples show com um microfone e um banquinho. Com esses números de bilheteria, ele fecha automaticamente um contrato com a Columbia, um estúdio de cinema, e agora, finalmente, ele tinha um contrato de estrela, um contrato de 40 milhões de dólares. Talvez a maior estrela negra de todos os tempos até ali. E, com certeza, uma das maiores estrelas do seu tempo. Porém, Richard Pryor já está mais velho e os filmes começam a não encaixar. Ele se sente uma grande estrela, mas na verdade acho que a utilização de drogas, os traumas, o cansaço vão vencendo ele e ele não consegue vingar nenhum filme como protagonista. Algumas pessoas sugerem que ele volte aos palcos, mas ele se sente muito vulnerável por conta das drogas, por conta das queimaduras. Ele não se sente mais tão à vontade, eu acho que ele se sente mais velho também e ele não quer falar sobre várias questões que ele se sentia na obrigação de falar por tudo que ele viveu publicamente. Richard Pryor começa a aparecer no Johnny Carson e outros lugares públicos muito magro. E alguns jornais começam a levantar a suspeita que ele poderia ter contraído AIDS. Não era o caso. Na verdade, Richard Pryor ele tinha esclerose múltipla. E essa doença degenerativa ia acabar atacando seu sistema nervoso, fazendo com que as mãos e o corpo sofressem. Ele acaba chegando num nível que ele precisa ser empurrado na cadeira de rodas e a saúde dele vai se deteriorando muito rapidamente. Por conta da doença, Richard fica com muito medo e volta a ficar sóbrio de novo. Ele fica muito dependente das pessoas em termos de locomoção e outras coisas, o que ele odiava, mas ele teve que aprender a pedir ajuda. Aos 65 anos, Richard Pryor nos deixa com um ataque cardíaco. Eu acho que o que é importante dizer aqui, antes de terminar a história do Richard Pryor, é que com certeza ele está sempre entre o top 3 aí de maiores comediantes de todos os tempos. E com certeza ele é a gênese de muitos comediantes. Dizem que a base da comédia gira em 3 comediantes: Lenny Bruce, Richard Pryor e George Carlin, e que todos os outros são algum tipo de variação entre esses 3. Eu não sei se isso é verdade, eu acho que tem outros comediantes que também inauguraram maneiras diferentes de fazer comédia, que tiveram seus filhos aí nessa árvore genealógica. Mas uma coisa é fato, Richard Pryor com certeza está na lista de top 5 de qualquer um dos maiores de todos os tempos. Richard Pryor, ele falava de si mesmo de maneira nua e crua, colocando seu coração no palco, se dilacerando pelo prazer da plateia e para arrancar risadas. Ele não tinha nenhum medo de se expor e talvez um dos comediantes mais corajosos de todos os tempos. A história dele não foi um conto de fadas, mas com certeza alterou para sempre a história da comédia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Comentem e sugiram novos comediantes ou programas de humor ou outra coisa do humor que você queira ver por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.